Olá a todos! No nosso último encontro, nós falamos sobre o medo, escolhas como na série Succession, do trabalho voluntário, ou até mesmo que se paga para fazer um trabalho para os gestores e não para um propósito maior. Espero que tenham entendido, pelo menos, ou pensado a respeito. Os famosos enxugadores de gelo, lembra? Falamos da lista dos nomes e das responsabilidades de cada um. Hoje, como prometido, vamos começar a abrir os detalhes dos processos administrativos instaurados contra mim. Um da PV, que não tem nada a ver comigo, outro do clube, mas vamos lá. E faremos isso publicamente, pois um processo que afeta o patrimônio de potenciais 8.000 famílias não pode correr em segredo. A publicidade é um direito meu e interesse de todos. Afinal, o que acontece comigo hoje pode ser um precedente para o que acontecerá com você, com qualquer um de vocês amanhã. Mas antes precisamos falar de uma figura essencial para que esses processos existam. Às vezes, o dedo duro, aquela pessoa que para ganhar pontos com a gestão sacrifica relacionamentos e amizades de longa data. Vimos um exemplo vergonhoso disso no caso da nossa amiga que gravou o vídeo, está no link aí embaixo. De novo, que teve uma ata notarial feita contra ela por alguém que considerava próxima. Uma traição em troca de status. É lamentável, mas cada um faz o que quer, né? E aguenta as consequências. E digo isso porque um personagem do meu passado que se encaixa perfeitamente nessa descrição resolveu reaparecer. No passado, essa pessoa foi a fonte de informações que, na minha percepção, eram mentiras graves a respeito do meu filho. Digo isso porque, embora eu sempre tenha tido um diálogo aberto com os meus filhos, reconheço que poderia ter sido muito mais próximo se não tivesse sido tão fanático como eu já falei. Naquela época, eu poupei o dedo duro, que inventou coisas à minha forma de ver. Eu tive acesso a informações sobre a conduta pessoal dele, que se eu tivesse usado naquele momento, poderia ter destruído a vida familiar dele. Mas por uma questão de princípio, escolhi não descer a esse nível. Optei por não usar a mesma moeda. Acontece que essa trégua, pelo visto, foi unilateral. E ela acabou. Essa mesma pessoa agora assinou um documento formal, um atestado na tentativa de prejudicar um grande amigo meu. Isso me obriga a fazer algumas perguntas a ele diretamente. Ao que você é leal? A verdade ou a fofoca? Aos seus amigos ou a um poderzinho passageiro que você acha que vai conseguir ou manter? Você realmente acha que vale a pena tentar destruir a vida dos outros para agradar os gestores? Porque agora você tem um problema potencializado. Eu e os meus amigos e amigas. E este é um aviso claro. Se nós formos atrás de você na justiça, pelo uso desses documentos e outros do passado, com a intenção deliberada de nos prejudicar, eu duvido que você tenha condições de se defender de nós. Portanto, se prepare. Esse recado não é só para você, mas para qualquer um que inventar mentiras ou falsidades contra mim ou qualquer amigo meu. Se eu estou enfrentando a estrutura inteira do jeito que eu estou, sem medo algum, vocês realmente acham que eu vou hesitar em responsabilizar judicialmente quem age na covardia? Pare de perder tempo tentando fazer média com gestores que são passageiros. Vocês estão apostando sua reputação e suas amizades em um poder que tem data para acabar. E eu pergunto, quando essa gestão cair, e ela vai cair, o que sobrará para vocês? O poder a quem vocês servem não estará mais lá para protegê-los. E as amizades que vocês traíram não estarão mais lá para acolhê-los. Pensem se vale a pena trocar a lealdade de uma vida por um favor que dura um instante. O preço dessa escolha, eu garanto, é a solidão. Ela vai acontecer. Agora vamos ao que interessa. Análise dos processos administrativos recém-implantados contra mim. E por que eu enfatizo recém-implantados?
porque é fundamental lembrar que as mais de 600 pausas, suspensões, etc., tudo que vocês já sabem, anteriores a maio de 26 foram feitas de forma sumária, sem processo administrativo algum. Isso significa que cada uma dessas centenas de pessoas, e por consequência seus milhares de familiares, terão o direito de buscar na justiça reparação por danos morais e materiais que sofreram aí por consequência disso. A porta dos tribunais está aberta para cada um deles. Uma gestão que coleciona centenas de punições potencialmente ilegais e abre as portas para uma avalanche de ações judiciais, isso nos obriga a perguntar: essa é a conduta de quem segue os ensinamentos do fundador? Ou é a conduta de quem apenas usa o nome dele como um produto para vender cursos e manter o modelo de negócio? O que você acha? Estamos aqui falando de eventualidades. Agora vamos entrar em um dos processos administrativos, o da APV. Aquele mesmo da entidade com o qual eu já provei que não tenho vínculo jurídico, que eles mesmos admitiram. Mandaram e-mail para as pessoas dizendo que não fazem parte da associação e nunca fizeram, ou seja, é meio... Bom, para me julgar, eles montaram uma comissão. E ao ler os nomes, um deles me chamou particular atenção, como outros também, e me obrigou a fazer esse assunto, trazer esse assunto aqui a público. Trata-se de uma psicóloga. No passado, essa mesma profissional atendeu meu filho para uma orientação vocacional. Em função disso, desse trabalho, teve sessões comigo, com a minha esposa. Ela conhece a fundo a nossa dinâmica familiar, nossas dores e principalmente todo o histórico de dificuldades e potenciais abusos que já sofrimos na mão de certos gestores. Ela ouviu nossos desabafos em ambiente que deveria ser protegido pelo sigilo profissional. Tem isso, sabe? E aqui eu sou obrigado a fazer algumas perguntas. Primeira, uma pergunta de ordem ética. Segundo o Código de Conduta da Psicologia, é aceitável que um profissional que teve acesso à humanidade, à intimidade, às confidências de uma família, atue depois como julgador dessa mesma família em um processo disciplinar? Isso não caracteriza um evidente conflito de interesses e uma potencial quebra de sigilo da relação terapêutica? Segunda, mais uma pergunta, a de ordem fiscal. Eu me lembro que os valores pagos pelo tratamento da época foram altos. Me lembro também que, por alguma razão, nunca recebi um único recibo nota fiscal por esses serviços, o que me impediu, inclusive, de solicitar reembolso ao meu plano de saúde. E a presença dela nesse comitê agora me faz pensar. Naquela época, ela era monitor de cursos, inclusive, dentro da organização. E eu me pergunto, essa prática de não emitir nota fiscal era um padrão? Ou era só comigo? Ou se mantém? Será que a Receita Federal tem conhecimento desse método de trabalho? Se ainda é assim? Então, portanto, a minha pergunta final a essa profissional é muito simples. Você realmente avaliou os riscos que corre ao aceitar essa posição? O risco de uma representação formal no seu conselho de psicologia por conflitos de interesses? O risco de uma eventual apuração fiscal por não emissão de notas fiscais? Vale a pena colocar sua carreira e sua licença profissional em jogo para participar de um processo frágil como estes contra alguém que você sabe tudo o que passou? Eu, minha família. Sua escolha em participar desse ato, dadas as graves violações éticas que ele representa, nos obriga a estudar as medidas cabíveis, cíveis inclusive, para a reparação de todos os danos que essa decisão vier a causar. A escolha foi sua. E toda escolha, como sabemos, traz consequências. E o histórico que coloca em dúvida a isenção dela não para por aí. Eu faço questão de relembrar aqui o caso já documentado em vídeo e áudio, telefonema, por escrito e por diante, pela próxima potencial vítima, uma nossa amiga portuguesa, muito querida de muitos.
Não como paciente, não como empreendedor, mas como empreendedora, desculpe. Segundo o relato público dela, essas ações e influência no mesmo ambiente de trabalho levaram à destruição de um negócio de alto investimento que ela perdeu. Forçou, inclusive, a deixar o Brasil na época. A história é bem documentada. E a pergunta é, alguém com histórico documentado de usar sua posição para supostamente aniquilar um negócio com indício de ser concorrente tem a imparcialidade para julgar qualquer pessoa? A escolha foi sua. E toda escolha, como sabemos, traz consequências. Enfim. E se vocês acham que o caso da psicóloga é um ponto fora da curva, espere agora para conhecer o segundo nome que compõe outra dessas comissões, um advogado. Assim que eu soube de sua nomeação, no dia 15 de maio, eu fiz o que a lei manda. Enviei a ele uma notificação extrajudicial detalhada, um documento de dezenas de páginas expondo porque ele era legal e eticamente impedido de me julgar. O que ele fez? O mesmo de sempre que eles fazem, silêncio absoluto. Um silêncio que juridicamente reforça a validade de tudo o que foi notificado. Naquela notificação, que nunca foi respondida, como eu disse, eu demonstrei a ele alguns pontos básicos que qualquer advogado deveria saber. Primeiro, conflito de interesses. Eu lembrei de como membro do curso 4,5, ele faz parte do grupo que é o único beneficiário direto do potencial esquema de enriquecimento que eu denunciei, os aluguéis, que já pode chegar a centenas de milhões de reais. Veja, um advogado não pode ser juiz em causa própria. Isso é o básico do direito. Segundo, responsabilidade ética. Eu alertei que ao participar de um processo supostamente fraudulento e de um suposto tribunal de exceção para calar um denunciante, ele não estava apenas cumprindo um dever de gestor, mas sim violando diretamente o Estatuto da Advocacia. Isso pode levar à suspensão e até à perda de sua licença na OAB. Terceiro, e o mais grave, a responsabilidade humana. Eu o notifiquei de que ele, como um dos ápices da regional, que a minha mãe fazia parte, estava sendo por minha responsabilidade diretamente pela decisão cruel dele e dos outros ápices de impedir que minha mãe, uma senhora idosa, assistisse às aulas em seus últimos meses de vida. Fato esse será levado às últimas consequências cíveis e criminais, se necessário. Não é ameaça, é consequência, é matemática. Então veja, a notificação foi clara. Ao prosseguir, ele estava voluntariamente se candidatando ao réu, a ser réu nos processos que estão por vir e aditando os já existentes, porque tem alguns andando, vocês já sabem, colocando seu próprio patrimônio em risco para defender um potencial esquema indefensável. E mesmo assim, com tudo isso documentado, protocolado e ciente, se optou por seguir com esse procedimento. A pergunta que fica é: que tipo de advogado, ciente de tantas supostas ilegalidades, com seu nome e sua bem em jogo, continua participando de um ato como esse? Como é que ele não se coloca contra isso? Um advogado que preza pela lei ou que serve a outros interesses? Essa é uma pergunta. Deixo a resposta para a consciência dele e para o Tribunal de Ética da OAB, que certamente será convocado a dar uma opinião. É meu direito e dever fazer isso. E para falar dessa equipe da injustiça, vamos ao terceiro. Os julgadores que não poderiam julgar, mas vamos ao terceiro nome, que talvez seja o mais emblemático de todos. O diretor responsável pela lanchonete e restaurante lá do clube. Sim, você ouviu direito. O responsável, ou pelo menos era, né? Faz tempo que eu não vou lá, fazia de tudo para não pisar lá, vocês já sabem disso. Até ameaçam ou coagem, eventualmente, com quem conversei,
para não falar comigo, o responsável por essas operações comerciais de alimentos e bebidas também foi escalado para compor uma comissão, essa comissão que me julga. No dia 10 de junho, eu enviei a ele uma notificação extrajudicial, como fiz com todos os outros. O objetivo era simples e direto: exercer meu direito de sócio e pedir transparência. Eu pedi a ele as notas fiscais de compras de insumos do restaurante dos últimos 10 anos, como já falei outro dia. Pedi os relatórios de faturamento, os contratos de cessão, o eventual contrato comodato do clube com a PV, que não se sabe até onde está, se existe ou não, se quem assinou ou não. Em resumo, pedi o básico do básico, para entender para onde está indo o dinheiro de todos os sócios. Como é que isso está sendo gasto? Como é que é tudo isso? Eu dei a ele um prazo para entregar os documentos. E qual foi a resposta? A mesma de sempre: o silêncio. A recusa em prestar contas, e aqui o absurdo se completa. Eles colocam para me julgar justamente o gestor de uma área comercial que eu, como associado, tenho o direito e dever de fiscalizar. E ele se recusa a me entregar os dados. Como uma pessoa que pode ter interesses comerciais, pode, né? Por causa da questão dos aluguéis que já falamos, e financeiros diretos no local, pode ter isenção para julgar alguém que está justamente pedindo para ver as contas. É um ciclo perfeito de proteção. O fiscalizado se torna o juiz do fiscalizador. A psicóloga, o advogado, o diretor da lanchonete, vamos chamar assim, o diretor do clube. A escalação dessas pessoas para me julgar não é uma coincidência, é o que tudo indica. Parece ser um método. Eles não buscam o julgamento justo, eles buscam um resultado, que pelo jeito já está pronto. E para isso eles não precisam de pessoas isentas. Eles precisam de pessoas que, por razões éticas, financeiras ou pessoais, tenham um interesse direto em me silenciar. Tem que ser investigado isso. O que eles não entendem é que, ao fazer isso, eles não estão apenas cometendo eventuais ilegalidades. Estão confessando o próprio desespero, que eu vejo dessa forma. Eu falei aqui de uma psicóloga, de um advogado, um diretor da lanchonete, mas a lista de absurdos não para por aí. O padrão de escalar pessoas diretamente interessadas em me silenciar para compor as comissões que me julgam é a regra, não é a exceção. Vamos ao quarto nome, lá de Piracicaba. Assim como fiz com os outros, no dia 15 de maio, eu a notifiquei extrajudicialmente. E assim como os outros, a resposta que eu recebi foi o mais absoluto e ensurdecedor silêncio. Padrão isso. Na notificação, eu a lembrei de algo fundamental. Como membro do curso 4,5, ela faz parte do grupo que controla a Associação Pro Vida, a APV. As pessoas não entendem muito, é bom olhar o seu organograma. E por que isso é um problema? De novo, porque a APV é a única e principal beneficiária do potencial esquema de não pagamento de aluguéis ao clube. Um valor que, segundo nossa estimativa, já passa de 220 milhões de reais. Dá um terço a mais de mensalidade até para cada sócio por 23 anos. A justificativa seria um comodato. Mas um empréstimo gratuito que dura 23 anos desafia a própria natureza da lei. Se tal documento existe, pois nunca me apresentaram, já pedi várias vezes, tudo indica que foi assinado por um grupo restrito para beneficiar a si mesmo, o que configura um claro conflito de interesses e um potencial desvio de finalidade. Ou seja, ela também tem interesse financeiro e jurídico em manter esse potencial esquema funcionando. E para isso, ela também precisa me silenciar. A lei é clara. Ninguém pode ser juiz em causa própria. Como uma pessoa que se beneficia diretamente de um eventual esquema financeiro pode ter a isenção necessária para julgar justamente a pessoa que está denunciando esse mesmo potencial esquema? É como colocar o lobo para tomar conta do galinheiro e depois pedir ajuda para ele julgar a galinha que gritou. A presença dela nessa comissão não é apenas uma violação ética. É a confissão de que o objetivo desse processo nunca foi apurar a verdade. O objetivo é, e sempre foi, proteger os interesses financeiros do grupo que está no poder.
custe o que custar. Então vamos lá. Psicóloga, advogado, diretor da lanchonete do clube, claro, integrante do grupo beneficiário. A lista de julgadores potencialmente suspeitas é longa. Mas quando vocês acham que o absurdo atingiu o limite, eles conseguem ir além. Vamos ao quinto nome, que compõe esse tribunal de exceção. O homem do parapsicológico. Nunca falei com essa pessoa. Assim como os outros, ele foi notificado no mesmo dia 15 de maio. Ele também ignorou e nunca respondeu. Mas o caso dele tem um agravante, que expõe o caráter potencial da farsa de todo esse processo. No momento em que ele foi escalado para me julgar nesse procedimento, eu já estava movendo uma ação civil contra ele, porque ele é do Conselho de Administração, todos do Conselho de Administração já estavam na ação civil lá de trás, então para ser citados aí. Então, ele já era uma parte contrária ao processo judicial que eu movo contra eles. Na notificação, aviso explícito. Ao prosseguir, ele estava se candidatando a se tornar réu também em outras ações. Tem outras, vocês sabem disso. E ele foi formalmente alertado sobre as consequências. E qual foi a atitude dele? Silêncio, e o processo administrativo seguiu. Então, qual é a consequência? Exatamente aqui que eu avisei. Hoje ele também é, não apenas julgador, como com conflito de interesse. Ele já é réu na ação civil e outras que eu aditei para colocar o nome dele também, como todos os outros. E agora, também teve sua conduta levada ao conhecimento das autoridades competentes para apuração de responsabilidade criminal junto aos demais. A coisa tá indo cada vez mais forte aí, né? Parem e pensem na gravidade disso tudo. Eles nomearam para me julgar uma pessoa que já é minha parte adversa na justiça. Um réu para julgar o seu próprio autor. Isso tem um nome, de novo, para mim é desespero. É a confissão definitiva de que essas comissões não são um instrumento de justiça, mas sim uma armadilha, uma ferramenta que eu entendo como perseguição, para tentar fabricar uma punição contra quem os denuncia. E com isso, eles tornaram nulo todo o procedimento. Não por uma questão de opinião, mas por uma questão de lei. Um tribunal composto por pessoas com interesse direto no resultado e por réus julgando seus próprios autores não é um tribunal. Tem indícios de grande farsa. E todas as decisões que saírem dali já nascem mortas. Eu revelei até agora 5 nomes, 5 pessoas com claros conflitos de interesse escaladas para me julgar. Mas a lista continua. E o 6º nome de um suplente que pode a qualquer momento assumir a titularidade. Talvez seja o que melhor simboliza o método da operação dessa gestão. Para entendermos quem ele é, não precisamos de muito esforço. Basta olhar para as suas próprias ações, que felizmente estão documentadas em áudio, inclusive. Em uma gravação, esse senhor e a sua esposa realizam uma reunião com uma aluna de Portugal e o filho dela. O objetivo, naquele momento, adverti-los por terem acessado um canal de YouTube que faz críticas às gestões. Todo mundo sabe quem é o canal. E a pergunta que todos nós devemos fazer é: como é que eles sabiam disso? A resposta dada por ele mesmo na gravação é assustadora. Ele revela o que soa como um monitoramento constante que o departamento de TI da organização faria sobre as redes sociais e a atividade online de todos os alunos. Sim, você ouviu direito. A suposta vigilância de 24 horas por dia. Isso nos obriga a uma primeira pergunta, a mais óbvia: isso é legal? Uma associação pode vigiar o que seus membros leem e assistem em suas vidas privadas? Isso se parece com uma elevação espiritual ou com um estado policialesco? Mas sejamos francos. Ele fala em um departamento de TI, mas a verdade é que não existe estrutura para esse tipo de vigilância em massa. Lá não tem isso, conheço.
O que todos nós sabemos é que existe uma rede de pessoas, sim, dedicadas a fiscalizar a vida alheia para agradar a gestão. Tem gente que se presta a isso. É a mesma lógica do dedo duro, mas com uma fachada tecnológica, é só fachada, para que não reste dúvida sobre o que foi dito. A gravação dessa reunião está disponível no link da descrição, no item 10, aí embaixo. O nome dossiê de pesquisa é a chamada e você entra lá dentro na pasta, está no arquivo Grupo Provida fazendo vigilância em redes sociais. É o nome do arquivo. Aí você ouve lá, baixa, ouve. E essa vigilância tem um propósito claro: punir. A mesma senhora de Portugal, após ser aconselhada por esse sexto julgador, foi submetida a uma outra reunião. Dessa vez com a presença de mais pessoas. Inclusive uma das que mais suspende gente aí, não vou nem falar o nome dela. E outros, o horário, 2 da madrugada, 2 da manhã, ela mora em Portugal. Nesse interrogatório de madrugada, essa senhora idosa que dedicou sua vida à instituição foi sumariamente suspensa por 2 anos. A justificativa oficial, uma pausa para a meditação, porque o sentimento dela não estava alinhado. Qual é a referência? A harmonia de Deus seria a referência? Parece que não. Ou a harmonia aqui embaixo. Então vamos resumir. Uma das pessoas que pode me julgar é a mesma pessoa que admite abertamente uma prática de vigilância que afronta direitos fundamentais sobre todos os alunos que participou e participa ativamente de interrogatórios de madrugada ou não, para punir idosos em outros países, inclusive. Eu pergunto a vocês, que tipo de justiça, isenção e imparcialidade eu posso esperar de um julgador com esse histórico? Alguém que usa a vigilância e eventual coação como método de trabalho tem a moral para julgar a conduta de quem quer que seja? Para um pouco para pensar nisso. A presença dessa pessoa nessa comissão é a prova final, é o selo que faltava para comprovar que esse procedimento não busca a verdade. Ele busca, por qualquer meio, a minha cabeça e talvez a sua no futuro. Se prepare. Mas eles seguem me dando as provas que precisam para serem eventualmente condenados lá na frente, de acordo com a justiça. Aí, por fim, para fechar este grupo de julgadores, são 7, chegamos ao 7º nome. O da viúva de um ex-diretor que partiu recentemente, conhecido como o grande amigo do fundador. Essa 7ª julgadora é uma pessoa que respeitava pela história dela, apenas, nunca falei com ela. Uma das 14 alunas originais do primeiro curso básico, lá no consultório do fundador. Conhecido pela sua dicção impecável em aula, uma pessoa com quem eu nunca conversei, repito. A história dela se confunde com a do seu falecido marido. Talvez o diretor mais querido e admirado da época do fundador. Um homem que, segundo informações que recebi de pessoas próximas a ele, em seu leito de morte, fez um último pedido, que o movimento fosse reformulado, que voltasse a se aproximar do que o fundador nos deixou. Ele confiou essa missão a pessoas específicas. Esse desejo, como vemos hoje, foi ignorado e aparentemente distorcido por quem prefere o poder à verdade. Isso me leva a uma pergunta que faço com toda a sinceridade. A sua viúva, essa 7ª pessoa, hoje, senta-se em uma comissão para me julgar. Será que o seu marido não fez a ela o mesmo pedido? Será que ela não ouviu dele o desejo de ver a instituição tornar um novo rumo? Se ela ouviu, como é possível que ela hoje empreste sua história, seu nome de família, a um procedimento que representa exatamente o oposto do último desejo do seu marido? Se é que ela ouviu isso, não se sabe. Eu, pelo menos, não sei. Como se pode honrar a memória de um homem que pedia reforma, participando ativamente de um potencial sistema de perseguição? Fica a pergunta: como conciliar seus atos de hoje com a memória e o último desejo do homem que um dia ela amou, ela se casou com ele, teve filhos? Essa é uma pergunta muito séria
se de fato ele pediu a ela e por que não pediria se ele pediu aos outros. Essa é uma comissão processante. No próximo vídeo eu falarei da outra comissão. Uma ação contra as pessoas físicas dos diretores e potencialmente dos conselheiros administrativos, onde eu, junto a uma equipe de advogados, vou buscar a responsabilização pessoal de cada um na esfera criminal. Chegou a hora. É o que eu pedi na minha defesa. E foi o que eu pedi na minha defesa. Eu não apenas neguei as acusações, eu fui além. Eu apresentei uma contra-acusação, uma reconvenção administrativa. Eu me defendi e reconvencionei. E também nessa reconvenção, apresentei 129 perguntas diretas. Que perguntas são essas? Para você que é leigo e entender, eu perguntei sobre o básico que qualquer gestor deveria responder. Sobre o dinheiro, para onde vão as nossas contribuições, porque a APV, a DCC e tudo mais usam um terreno, um imóvel de dezenas de milhões de reais do clube aí na Euroboy e não paga aluguel nenhum, que já está aí passando, estimado em 220 milhões de reais. Eu perguntei sobre o uso e a existência de mulas, porque isso está todos nos inquéritos, isso não estou inventando nada, peguei os inquéritos policiais. Para levar dinheiro vivo para fora do país, onde os custos internacionais são dados, conforme apontado, repetido, em processos e inquéritos públicos. Tem recibo até lá. E tudo. Eu perguntei por que o nome da esposa do fundador, já falecida, continuou por anos como diretora do Comércio da Suíça. Aliás, começou já com ela falecida. Sobre os eventuais abusos. Eu perguntei por que eles usam a pausa espiritual como arma para calar e humilhar as pessoas, que é o que se parece, pelo menos comigo, inclusive idosos, como fizeram com a minha própria mãe. E muito mais coisa. Vai ficar aí no link, todas as perguntas estão no link aí embaixo. Além dessas perguntas, eu pedi o fundamental para qualquer processo administrativo justo. Pedi os documentos que eles não apresentam. Pedi uma investigação independente e arrolei, apontei quase 800 testemunhas no Brasil e no mundo dispostas a falar. E eu sei que o número quase 800 pode assustar à primeira vista. Mas a lógica do direito é clara. O número de testemunhas deve ser proporcional ao número de fatos que se precisa provar. Eu apresentei no mínimo 129 perguntas com derivações, que apontam para dezenas de fatos distintos em várias cidades e países. A lei processual que eles deveriam seguir, geralmente permite que se arrole até 3 testemunhas para cada fato. Façam as contas, se cada uma das minhas 129 perguntas com desdobramentos dentro dela tem subitens, fosse um único fato, que não é, tem muito mais fatos, já estaríamos falando de quase 400 testemunhas. Mas há muito mais fatos além disso. Portanto, limitar depoimentos não é organizar o processo, é uma manobra para impedir que a verdade seja provada. É que no direito chamamos de claro cerceamento de defesa. Isso por si só anula o processo. Repetindo, cerceamento de defesa. Em resumo, eu pedi uma única coisa: transparência. Mas o que nós exigimos na prática para que essa transparência aconteça? O que foi que eu pedi? Eu vou detalhar alguns pedidos mais formais para vocês entenderem, porque ele já mostra o tamanho do absurdo que estamos enfrentando. Primeiro, um julgamento justo, não uma armadilha. Já que todos os julgadores são eventualmente suspeitos com interesse direto em me condenar. Exigimos que essa comissão seja dissolvida. Ninguém do curso 4,5 pode estar lá. Pedimos a contratação de um escritório de advocacia de fora, independente e sem ligação com ninguém, para conduzir o processo, com o meu acordo, claro. Chega de lobo tomando conta do galinheiro. Segundo, o fim da mordaça. Eles tentaram limitar no outro processo os depoimentos a 15 minutos, onde eu fui testemunha, inclusive. Nós exigimos, na nossa defesa, o direito de eu falar por no mínimo 30 horas. São 28 anos de história, 130 perguntas, muito mais fatos, eu tenho muito o que falar. Além das mais de 20 mil páginas que estão lá.
Não será em 15 minutos que eles vão me calar. Isso não existe. Terceiro, o direito de fazer perguntas. Exigimos o direito de interrogar cara a cara cada um dos meus acusadores e as testemunhas deles. E entre outro processo, que é o mesmo que eu fui testemunha, não foi permitido. Eles ficaram quietos o tempo todo. Aqui não. No meu não vai ser assim. Quem acusa tem que sentar e responder as perguntas da defesa. Quarto, olha esse. Transparência radical, com transmissão ao vivo do dia das oitivas todas. Isso aqui vai andar porque não existe. Exigimos que todas as sessões, depoimentos e oitivas sejam transmitidas ao vivo pela internet, para que qualquer um dos sócios possa assistir. E deixamos aviso, se eles se recusarem a dar publicidade, nós mesmos faremos a transmissão online, ou com uma retransmissão logo em seguida. Nós vamos gravar tudo. É meu direito de publicidade, a Constituição me dá esse direito. O tempo do segredo acabou. Quinto, ouvir todas as testemunhas sem limites, como eu já falei. São mais de 800 ao todo, no Brasil e no mundo. Exigimos que todas elas sejam ouvidas pelo tempo que for necessário. Chega de limitar o número de testemunhas para poder esconder a verdade. A justificativa é simples e tem embasamento nacional e internacional pela quantidade de fatos e tempo de quase 30 anos, como eu falei há pouco. Eu também quero ouvir todos do 4,5. Os 2 do curso 4, que são diretores do clube, e todo o conselho fiscal do clube, inclusive os suplentes. Todo mundo vai ter que falar. E é óbvio, a investigação dos potenciais crimes que eu tenho apontado há tempos, desde 31 de julho de 25. E por fim, deixamos um aviso muito claro para cada um deles. Usar a máquina para montar um processo para me incriminar, só porque eu denunciei o eventual esquema deles, não é apenas uma perseguição antiética. É, em tese, crime. O nosso Código Penal diz que é denunciação caluniosa e pode até dar associação criminosa. E sim, ambos prevêem pena de prisão. Por isso, nossa exigência final foi simples e direta. Parem de eventualmente perseguir o denunciante e comecem a investigar os potenciais crimes que foram denunciados. E parem com esse processo, cansei de tudo, isso não tem pé nem cabeça. Essas são as nossas exigências. Elas não são um capricho. São, no mínimo, o que a lei e a decência exigem. A escolha que eles têm é simples. Ou acatam nossos pedidos, abrem as contas e submetem uma investigação séria, ou negam tudo e confiam para o Brasil inteiro e para todos os alunos do exterior que podem estar operando um sistema fechado e autoritário. Agora estamos aguardando a oposição oficial desses diretores. A gente mandou lá um monte dessas coisas todas. Eu estou para sair de viagem por um período longo, com pouco acesso à internet, recuperar um pouco do tempo perdido, de pagar para trabalhar por gestores. Acordar dói. Mas é bom. A coisa só poderá piorar para eles se continuar insistindo nisso tudo. A quantidade de processo só vai aumentar. Isso é matemático e fático, longe de ser ameaça. Consequência, fica claro, diante da necessidade de se fazer tal exigência, o que realmente eles querem, a intenção única declarada, nunca foi apurar a verdade, porque a verdade pode condená-los. A intenção é me expulsar, me calar, me afastar a qualquer custo, simplesmente porque eu exigi uma investigação. Mas a ação de usucapião lá no clube acontecerá e mostrará esse caminho para centenas, caso não mude o estatuto para o mais próprio do que era do fundador. Pelo menos, eles negam a transparência porque se sentem donos do clube. Eu acho que tem certeza que são, né? Donos do clube, donos da verdade, donos das pessoas. Mas é o que parece, né? É o que mostra pela conduta. Mas eles precisam ser lembrados de uma coisa: são gestores passageiros, nada além disso. Principalmente no clube, onde os verdadeiros donos são os 8 mil sócios. E não um pequeno grupo de 180 que age como se fosse. Um grupo que altera o estatuto para se proteger, criando regras que impedem a fiscalização da maioria. Eles acham que estão seguros porque os sócios têm medo ou porque é impossível reunir milhares de pessoas para contestá-los. Digo para marcar uma assembleia com pauta própria. Mas o que eles não sabem é que a lei foi feita para isso. Quando a democracia interna é sabotada,
a justiça garante o caminho individual. Basta um único sócio com uma única ação judicial para anular todas as regras e atos abusivos. Mas alerta, isso já tem data para terminar. E você pode ajudar. Eles podem controlar comitês, negar pedidos, me expulsar dos prédios ou outros que eu... Mas há algo que jamais poderão controlar: calar ou expulsar. Eu vou esperar a resposta de vez para medir o tamanho e a velocidade de tudo que eu abrirei, adicionalmente ao que eu já fiz, até a exposição máxima dos gestores, onde inclui, claro, todo o curso 4,5 no mínimo. Isso está apenas começando, mas, claro, sempre obedecendo os pré-requisitos legais, sempre. E você que é aluno, até o curso 4A, inclusive, ao mesmo tempo um profissional com dever ético, seja juiz, promotor, advogado, psicólogo, médico, o que for, vai assistir tudo isso em silêncio? Até quando? Sua missão diante de tantas evidências não pode ser confundida com conveniência da sua profissão, do seu conselho de ética? O que ficará e o que já está para sempre é o conhecimento do fundador. E esse conhecimento nos ensina sobre verdade, justiça, liberdade e paz. E é em nome dessa verdade e dessa justiça que esta luta não apenas continua, ela está apenas começando. Acesse o link Drive aí, para 129 perguntas que a gente está perguntando. Você vai ver. Eu repito que muitas delas foram extraídas, a grande maioria, de inquéritos judiciais, policiais e públicos, onde descobrimos que alguns desses gestores já figuram ou figuraram como réus investigados e onde também se recusaram a responder. As outras são baseadas em fatos que precisam ser esclarecidos. Leia e entenda a profundidade do nosso questionamento. Mas tirar conclusões é apenas o começo. A verdadeira jornada, quando o conhecimento se transforma em virtude. O fundador nos ensinou que a virtude não é uma palavra bonita, é a manifestação de um conhecimento, é a coragem de agir de acordo com o que se reconheceu como verdade. Quando uma pessoa reconhece a verdade, nasce para ela um dever. E esse dever não é imposto por ninguém de fora. É uma obrigação autoimposta pela própria consciência. Toda essa minha exposição, toda essa luta, não é fruto de um desejo de conflito. Eu tentei várias vezes conversar, vocês sabem, nunca foi ouvido. É a manifestação de um dever, o dever de vigiar, o dever de não se calar diante do erro, o dever de honrar um conhecimento que nos foi transmitido. Eles me acusam de atacar a instituição, que é isso. Mas, na verdade, eu estou fazendo exatamente o oposto. Eu estou defendendo o conhecimento que a criou, para que ele não seja desvirtuado por gestores que, como vimos, demonstram não compreendê-lo. A verdadeira serenidade não está na omissão. A verdadeira serenidade nasce da certeza de se estar cumprindo o próprio dever. O meu dever está sendo cumprido. Agora, o de vocês começa de acordo com o seu grau de consciência, de coragem e, claro, sobretudo, o que ninguém, nem o Pai Maior, pode tirar e nunca vai tirar: o seu livre-arbítrio. Cabe exclusivamente a você usá-lo como bem quiser. Muito obrigado.